eu vou começar aplicando aqui o primeiro filtro. Aqui, após pessoas, eu vou utilizar o where, que significa onde. Agora eu vou utilizar nome igual. E aqui eu vou colocar o nome Adriano. Então, dessa forma, ele só vai pegar os dados onde o nome for Adriano. Eu vou executar esse app novamente. Vou abrir aqui o logcat. E observe que agora ele pegou os dados apenas onde o nome é Adriano. Eu posso inclusive aqui aplicar relações lógicas. Então eu posso, por exemplo, utilizar o and idade igual a 25. Se eu executar esse app, ele não vai retornar nada. Por que ele não retornou nada? Porque eu usei o AND, então ele só vai pegar, ele tem que ser o nome igual a Adriano e a idade igual a 25. Mas a idade do Adriano é 39. Então eu posso, por exemplo, utilizar aqui o OR, que é o OU, e aqui eu posso botar, por exemplo, idade maior do que 25. Se eu executar esse app novamente, agora ele vai retornar todas as linhas que tem o nome Adriano e todas as idades que são maiores que 25. Então você pode ver que aqui eu só tenho idades maiores do que 25. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, posso apagar aqui esse nome. Posso ter só idade aqui, por exemplo. Então eu posso pegar aqui idade maior ou igual a 18, end, utilizar o end, né? Idade menor ou igual a 40. Se eu executar esse app, ele vai retornar para mim todas as idades que estão entre 18 e 25 da minha tabela. Outra maneira de escrever isso aqui é utilizando o in. Então eu posso apagar isso aqui. Eu posso escrever o in. E aqui dentro eu vou colocar 18 e aí o outro valor. Então eu posso botar, por exemplo, 50. Então entre 18 e 50 ele vai buscar todos os valores entre 18 e 50. A gente tem um erro aqui porque a gente tem que dizer o que é. Ah, tá. A gente tem que colocar aqui idade, tá? Idade entre 18 e 50. Vou executar novamente o app. Observe que nós tivemos um erro, né? E na verdade eu já sei porque esse erro é porque na verdade esse in não é para idades entre 18 e 50. Na verdade ele vai pegar somente idades que são 18 ou 50. E eu não tenho nenhuma idade de 18 e 50. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 25 e aqui 42 e executar novamente, é isso mesmo. Então observe que ele trouxe todos os elementos que tem idade 25 e que tem idade 42. Na verdade o in a gente usa para isso aqui. Eu posso inclusive pesquisar. Então eu posso números entre um intervalo tá aqui SQL. Intervalo. Aqui é o between. É o between, lembrei agora. Então, você pode pesquisar na internet. Então, tem todos os códigos SQL você encontra, tá?
Então bora ver aqui exemplo de aplicação do Between. Aqui a gente tem que usar aqui o where, idade, between, aí bota os dois e o end. Então, vamos voltar lá. Vamos colocar aqui o between. Between significa entre. E aí a gente vai colocar aqui 25 e 42. Vamos executar o nosso app novamente. E agora sim, agora ele trouxe todos os valores entre 25 e 42. Então o código SQL ele é utilizado por vários bancos de dados. Então esse código SQL é o mesmo para todos os bancos de dados. Tem o Postgre, o MySQL, o Oracle. Então tem vários bancos de dados. Tem algumas pequenas diferenças entre eles, mas o código maior, assim, a parte massa, né, de porcentagem maior do código é sempre igual para eles, que é essa linguagem SQL. Então, para organizar aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui um comentário, operadores. Na verdade, vou abrir um comentário utilizando barra asterisco. E aí nós já vimos aí o in, né? O in ele vai ser como é que vai ser o dentro, né? Então, valores dentro do especificado. Exemplo, in 2, 3. Apenas 2 e 3. E aí depois a gente viu o between. Between, vou colocar aqui valor 1 e valor 2. Então, apenas números dentro do intervalo V1 e V2. Outro operador importante é o like. Like, que do inglês significa como. Com o like a gente pode utilizar apenas pedaços de nomes para procurar dentro do banco de dados. Então a gente pode utilizar aqui, podemos utilizar o Coringa. Então, por exemplo, vou apagar aqui, apagar isso aqui tudinho. Nome, like. E aí eu vou colocar o seguinte nome. Vou colocar, por exemplo, MAR e vou colocar aqui o Coringa, que é o porcentagem. Então, quando eu colocar dessa forma, qualquer nome que começar com MAR, ele vai procurar dentro do banco de dados. Eu vou executar aqui o app. Então, você pode ver que nós pegamos Márcia, tem MAR, Mariana, que tem MAR, Mariana novamente, que está sendo duplicado, né? Então, tudo que tiver MAR e outros caracteres aqui, ele vai buscar por meio desse operador like. Então, ele é muito importante, porque com ele a gente pode utilizar os caracteres coringas. E eu posso, inclusive, usar ele também no começo. Então, eu poderia usar assim AR. Eu poderia, por exemplo, vamos supor que eu poderia usar assim e poderia usar o on. Se eu executar esse app, ele trouxe para mim aqui, João, porque nós temos apenas João. Se eu botar aqui, por exemplo, ano,
Então, vai pegar as palavras terminadas com ANO. Observe que ele pegou aqui, ó, Adriano, Fabiano e Fabiano novamente. Fabiano novamente. Então você pode fazer combinações com esse caractere coringa, né? Você pode tanto colocar ele no início como no final, ou ainda em um intervalo de letras. Então eu posso colocar assim, por exemplo, ele vai retornar todas as linhas os nomes que tem esse tipo de combinação. Então onde tiver o A, ele vai retornar. Onde tiver o A, ele vai retornar. Então todos esses operadores são utilizados como filtro, para você fazer filtros, né, de busca. Então você pode inclusive pesquisar outros operadores aí. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu queira ir aqui na minha Activity, colocar uma text input layout aqui para poder escrever o que eu quero pesquisar, uma caixa de texto para eu pesquisar. E aí o que eu ia fazer? Eu ia ter recuperar esse valor nessa caixa de texto. Então, por exemplo, eu ia ter aqui, ó, string valor recuperado, tá? Então ia dar um jeito, né? Você já vimos aí várias formas de pegar esse que foi escrito lá utilizando getString, ou getText.toString, né? E aí nós íamos pegar esse valor e aqui nós íamos fazer o seguinte, ó. Eu ia concatenar aqui com esse valor recuperado. Aqui, por exemplo, se eu colocar aqui mar, vou colocar aqui AR. Então esse AR vai ser recuperado lá no texto. Então eu posso inclusive chamar de filtro também. Então você pode ter vários filtros. Então aqui dentro da nossa tela você pode ter vários filtros para você pesquisar, melhorar a sua pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu executar aqui, ó, será que nós não retornamos nada, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Vou botar uma espazinha dupla aqui. Outra aqui. Então tem esse valor recuperado aqui, eu posso colocar o valor mar. Pronto. Então dessa forma eu ia recuperar esse valor. E, inclusive a gente pode chamar esse valor recuperado de filtro. Pronto. Então esse aqui seria um filtro para você poder recuperar por meio daqui da Activity Main, né? De colocar uma caixa de texto para você digitar o texto que você quer e aí um botão para buscar, e quando a gente executasse, ele ia executar esse código para poder buscar no banco de dados por meio do seu filtro aqui que você utilizou. Então basicamente esses operadores aqui são os principais, né? Existem outros aí, outras formas de os operadores aí que ajudam muito, então, mas esse daqui já dá para você fazer bastante coisa. A gente poderia inclusive, né, aqui ó, por exemplo, aqui a gente está falando de consulta, né? A gente poderia inclusive utilizar essa mesma ideia para poder inserir nomes, né? Então a gente poderia criar valores para a gente poder inserir nomes, só que aí no caso a gente ia executar esse código aqui para inserir valores. Então aqui seria para consultar e aqui seria para inserir valores. Então a gente ia ter que criar ali uma variável, recuperar o texto da variável e inserir aqui. Criar uma variável inteira, recuperar o valor dessa variável inteira e inserir aqui. Então dessa forma seria muito fácil de você inserir vários nomes e também de consultar vários nomes. Outra coisa interessante que nós podemos fazer é ordenar esses resultados. Então aqui eu vou apagar, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo,
onde a idade for maior do que 15, do que 20, sei lá. Pode ser qualquer coisa, tá? Então pode ser também aqui, por exemplo, true. Então para selecionar tudo. Então, por exemplo, vamos botar a idade maior do que 20. Então, ele vai pegar todos os dados com a idade maior do que 20, tá? Você pode usar qualquer coisa aí condição. Então você pode escolher qualquer condição, tá? E agora a gente vai usar o order by. Então order by. Então ele vai ordenar por. E aqui eu posso escolher. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, idade. E aqui eu posso escolher tanto ascendente como descendente. ASC significa ascendente. Eu vou executar aqui. Então a gente teve aqui um pequeno erro. Ele está dizendo aqui string literal. Ah, já sei. Eu vou apenas recortar isso aqui. Eu vou apagar aqui. Pronto. Agora está certinho. Vou dar um enter aqui. Pronto. Era o problema das aspas aqui. Então, agora eu vou ordenar, vou selecionar, né, o nome e idade da tabela pessoas, onde a idade for maior que 20, e vou ordenar por idade ascendente. Então eu vou executar novamente esse app. Observe que agora eu tenho o resultado e eu tenho selecionado a idade ascendente. Ó. Por exemplo, começa do 25, 33, 33, 39 e assim por diante. Eu poderia também, ao invés de ser ascendente, poderia ter utilizado descendente, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, operadores SQL. Vou continuar aqui, eu vou colocar, apenas para lembrar, vou deixar esse código para vocês. Eu vou colocar aqui ASC ordenação. Então, vou colocar order by ASC ascendente. Ascendente é do menor para o maior. E DSC vai ser do maior para o menor. Então vou mudar aqui para DSC. Vou executar novamente. Não tem um erro aqui porque na verdade não é DSC, é desk. Sim, é desk. Então aqui é desk. Então vamos organizar por idade descendente agora. Então agora eu tenho da maior para o menor. E eu poderia também utilizar isso aqui com os nomes, tá? Poderia colocar aqui o nome. E aí ele ia organizar do Z para o A nesse caso aqui. Então perceba que eu tenho aqui o Pedro, primeiro nome, e depois eu tenho o meu nome Adriano, porque começa com A. Então basicamente você pode usar para ordenar ascendente e descendente, usar o ASC para ir do menor para o maior e o DSC para ir do maior para o menor. Por último, eu posso limitar essa ordenação. Eu posso, por exemplo, utilizar aqui o limite 2. O que vai acontecer? Ele vai me dar apenas dois valores aí. Então eu vou executar aqui o app. Pronto, agora eu só tenho dois valores. Então você pode fazer essa limitação
na sua ordenação também. Então, basicamente, você viu aqui como inserir, como criar a tabela, como criar o banco de dados, como criar a tabela, como inserir valores na tabela e como recuperar esses valores. Aqui nós vimos também como criar filtros para recuperar esses valores. E todos esses códigos, eles podem ser utilizados em vários outros bancos de dados, tá? Então essa linguagem SQL ela é muito utilizada para banco de dados. Existem vários bancos de dados que utilizam essa linguagem. Agora nós vamos atualizar os registros. Imagine que você queira atualizar a idade de um usuário, por exemplo, a idade de algum nome daqueles lá que nós temos. Então, para fazer isso, nós precisamos usar o update. Então, nós precisamos aqui fazer atualização. Então, a gente vai utilizar para isso o update. Então, basicamente, eu vou utilizar o comando aqui depois do inserir varoso. Vou colocar aqui atualização. Atualização de valores. Então eu vou utilizar o nosso banco de dados, utilizar o exec SQL e aqui eu vou utilizar o update. Update significa atualizar. Eu vou atualizar a tabela pessoas. Nessa tabela pessoas eu vou configurar a idade para 19. Então se eu fizer isso aqui, ele vai configurar todas as idades para 19. Mas não é isso que nós queremos. Então vamos colocar uma cláusula para a gente atualizar somente onde a gente quiser. Então vamos supor que, por exemplo, a gente queira atualizar a idade para 19 do Márcio. Então a gente vai fazer o update, vai atualizar na tabela pessoas a idade para 19, onde o nome for igual a Márcio. Então onde o nome for igual a Márcio, nós vamos colocar a idade 19. Então nós vamos executar o app. Não, mas antes vamos fazer o seguinte, vou comentar aqui essa linha. Eu vou aqui em where, vou apagar isso aqui tudinho. Nome, utilizar aqui nome igual a Márcio. Vou executar aqui o app. E observe que não apareceu nada porque nós não temos Márcio, né? Nós temos Márcia, né? Nós temos Márcia. Então, vou colocar aqui Márcia. Pronto, agora eu tenho aqui a Márcia, tá? Idade dela 25. E agora eu vou fazer o update aqui. Eu vou descomentar essa linha do update. E aqui eu vou apenas colocar aqui Márcia, né? Agora eu vou executar novamente. E observe que agora nós já tivemos a atualização do nome Márcia. Eu posso inclusive também trocar o nome. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, o nome igual. E aí eu vou utilizar o nome agora Márcio. Vou colocar o nome aqui Mariana. Vírgula. Então ó, eu vou atualizar o nome para Mariana e a idade para... Vou botar a idade para 21 agora. Onde o nome for Márcia. Então eu vou trocar. Agora eu não vou ter mais Márcia. Eu vou trocar para Mariana e a idade 21. Vou executar novamente. E agora eu não voltei nada. Por quê? Porque aqui eu tenho que trocar agora. Já sumiu. Não tem mais nenhuma Márcia. Então vou colocar Mariana. E agora sim.
eu tenho 3 Marianas na verdade, né? Porque eu já tinha adicionado outras Marianas, né? Então eu tenho 3 Marianas na verdade. E essa Mariana 21 foi essa que eu fiz o update, que era a Márcia, agora é Mariana com idade 21. Agora observe que se eu tivesse aqui, por exemplo, se eu quisesse trocar o nome para, por exemplo, Joana, onde o nome aqui for Mariana. Eu vou inclusive alterar aqui para Joana, para a gente poder achar depois. Eu vou executar aqui. Olha o que aconteceu. Ele simplesmente trocou os nomes que nós tínhamos aí na tabela, todos por Joana. Então, todo onde tinha Mariana, ele trocou por Joana. Inclusive, essa daqui não é a maneira correta de nós fazermos esse update, essa pesquisa, tá? Por quê? Porque nós precisamos inserir códigos para as pessoas. Então, cada registro tem que ter um código. E esse código tem que ser um código único. Então, dessa forma, na tabela, nós precisamos de um código para cada linha. Então, é por meio desse código que nós vamos fazer os updates, os deletes, enfim, todas as operações nós vamos fazer por meio desses códigos. Aqui na tabela, por exemplo, a gente vai ter que inserir outra coluna. E aqui nós teremos os códigos. Então aqui, por exemplo, tem vários códigos. Então, por meio desses códigos únicos, nós vamos fazer as nossas atualizações no banco de dados. Então, para fazer isso, eu vou primeiramente apagar essa tabela, tá? Então eu vou executar aqui, eu vou comentar esse código aqui e agora eu vou fazer aqui, ó, apagar a tabela. Eu vou apenas utilizar aqui o nosso banco de dados, .exec SQL, e aqui eu vou utilizar o drop table, então vou excluir essa tabela. Qual a tabela que eu vou excluir? Tabela pessoas. Então, através desse código, eu vou poder excluir, apagar a tabela. Agora eu vou executar o app. E agora eu não tenho mais nenhum dado, eu apaguei toda a tabela. Feito isso, eu posso comentar esse trecho do código. Eu vou agora criar novamente o nosso banco de dados. Só que aqui, não, na verdade aqui eu estou atualizando, né? Eu vou vir aqui em cima e eu vou criar novamente o nosso banco de dados. Então, na verdade, eu tenho que comentar aqui e executar o drop table. Pronto, feito isso, agora eu vou comentar o drop table e agora eu vou, na verdade eu tinha que ter, não tá certo, só a tabela mesmo, só usei o drop table, não apaguei o banco de dados. Agora eu vou descomentar aqui e agora eu vou criar nossa tabela e aqui nos parâmetros eu vou dar uma melhorada. Então eu tenho nome e idade, eu quero adicionar o nosso código, tá? Então geralmente a gente usa aqui o ID, tá certo? Para nomear esse código. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ID, mas você poderia escrever código se quisesse também. Vou utilizar o ID. E aqui nós vamos utilizar um número inteiro, mas aqui para banco de dados o termo correto é integer. Para texto nós vamos varchar. Para outros dados inteiros nós usamos o int mesmo, tá? E para essa ID
nós usamos o integer. E aqui nós escrevemos primary key. Então, para que isso? Esse primary key é para você ter apenas um número igual, tá? Um código igual para cada um. Então, esse código ele não vai se repetir nos outros registros, tá certo? Então, por exemplo, você não vai ter aqui 1 e 1. Você pode ter 1 e 5, 7, então você não pode ter o mesmo, você não pode ter 5 e 5. Então é isso que a gente está escrevendo naquele código ali. E caso você grave um número igual, automaticamente você vai ter um erro, pois por isso aqui, ó, essa linha de código aqui, nós definimos que não pode ter dois números iguais nessa coluna ID. Feito isso, você pode ir adicionando esses códigos, esses IDs, tá? Aqui no seu insert into. Mas você pode também utilizar aqui o auto incremente. O auto incremente ele vai fazer isso automaticamente para você, tá? Então, em vez de você ficar adicionando aqui o número e correr o risco de adicionar errado e ele dar erro, você utiliza o auto incremente, que automaticamente ele vai adicionando esses códigos. Então, somente aqui para o ID, quando a gente for utilizar o primary key, tá? Então, porque a gente vai utilizar o primary key, então esse ID ele vai ser um integer, tá? A gente não vai utilizar int, tá bom? E aqui a gente vai utilizar o auto incremente apenas para ele ir incrementando esses valores. Então, automaticamente ele vai gerar esses códigos para você poder fazer os updates na sua tabela sem repetir, né? Sem pegar nomes iguais e trocar e ocasionar esses erros. Com isso, agora eu posso, inclusive, criar valores para inserir os valores, né? Então aqui, por exemplo, eu posso apenas apagar esse trecho aqui, ó. Esse comentário, eu vou apagar todos esses comentários aqui. E aí eu posso inserir todos esses valores agora. E inclusive eu não preciso colocar aqui, ó. Então, por exemplo, eu não preciso colocar aqui isso aqui, esse código, tá? Se eu não tivesse utilizado o auto incremente, eu precisaria colocar todos os códigos aqui para cada um. Mas como eu utilizei o auto incremente, eu não preciso fazer porque o próprio programa, tá, vai fazer isso para mim. Então não vai ser eu que vou precisar criar um método aqui para poder gerar esse código. Se eu executar agora esse app, ele vai criar essa tabela com o nossa ID e vai inserir esses valores aqui, cada um com sua ID. Então, para fazer isso agora, nós vamos apenas alterar aqui a nossa consulta. Então, vou colocar aqui, vamos consultar aqui a nome e idade de pessoas quando 1 for igual a 1. Porque sempre 1 é igual a 1. Poderia ser tipo 2 igual a 2, por exemplo. Quando 2 for igual a 2. 2 maior que 1, etc. Você pode escolher aí. Então sempre vai acontecer, então ele vai consultar todos. Agora eu vou descer aqui. E aqui nós temos aqui o índice da tabela, né? Então olha só. Eu vou recuperar aqui também. Vou criar aqui um int. Na verdade, eu vou duplicar essa linha para ficar mais fácil. E aqui eu vou utilizar índice ID. E aqui, o nome dessa coluna eu vou chamar apenas de ID. Porque nós criamos ela como ID, tá? Se você tivesse colocado outro nome, você ia colocar outro nome. E agora eu vou exibir aqui também esse ID, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou botar aqui ID. E aqui eu vou colocar o ID. Na verdade eu tenho que primeiro recuperar aqui também, tá? Vou duplicar aqui também. Então aqui eu vou colocar ID. E aqui eu vou colocar índice.
esse ID, pronto. Eu já estou recuperando o ID, né? Então aqui eu vou colocar o ID. Vou concatenar com nome. E vou concatenar com o resto aí que nós já fizemos antes. Eu vou apenas colocar aqui a barrinha dupla. Vou botar barra simples aqui agora. Pronto. Então eu vou ter o ID, certo? Vou ter o ID. E aí, depois do ID, eu vou ter... Na verdade, eu vou até botar um espacinho aqui para ficar mais interessante. Pronto, é só para escrever, para ficar bem bonitinho. Eu vou ter o ID. E aí depois eu vou ter o nome. E aí depois eu vou ter a idade. Beleza, vamos executar aqui agora. Não tivemos resultado nenhum. Ah, tá. Porque aqui no nosso select, agora nós temos que colocar o ID. Nós só tínhamos apenas nome e idade. Então, nós temos que colocar o ID aqui. Pronto, agora vai funcionar. Então tá aí. Então observe que agora eu tenho o ID 1 por o nome Adriano, o ID 2 por nome Márcia, o ID 3 para o nome João, o ID 4 para o nome Pedro e assim por diante. Então observe que se eu for executando novamente, ó, quantas vezes eu for executando, eu vou tendo aí outros IDs. Ó. Então se eu executar novamente, ele criou mais, novamente ele repetiu aí outra Mariana com o ID 43, mas só que tem o ID 11. Aqui tem outra Mariana, só que o ID 17. Então ele vai automaticamente ele vai incrementando. E aí você vai tendo todos os IDs. E aí a partir desse ID que você vai fazer o update dos dados do registro ou da linha. Então cada registro desse você vai fazer o update a partir do ID. O ID vai ser o código único para você poder fazer as suas updates, suas deletes, suas alterações aí nos registros do banco de dados.